Fazer ou não testes de anúncios? No geral, essa pergunta pode parecer até muito óbvia para algumas pessoas, mas eu mesmo já tive experiência em projetos em que eu prestava um serviço específico, vamos dizer assim, e a pessoa que era a cabeça principal do projeto foi lá e soterrou dinheiro da noite pro dia numa campanha zerada com pixel frio pra caramba, sem ter norte algum de público, sem ter nada, socou praticamente o orçamento inteiro numa duração de 3, 4 dias, porque tinha visto alguém falar que não sei o que tinha que jogar, sei lá, 70% do orçamento, sabe? Nos anúncios ali na campanha, mesmo fria, pra dar uma super mega aquecida e depois diluir e fazer não sei o que. Meu Deus do céu. Uma montanha russa. No final de contas, a pessoa torrou praticamente todo o orçamento e cancelou o projeto. Isso foi há alguns anos atrás, nos dos meus primeiros trabalhos. E com uma pessoa que já era, entre aspas, experiente, de certo modo, no mercado, já tinha vivenciado algumas coisas. E é sobre essa questão de testar anúncios, eu faço a pergunta numa outra envelopagem. Vamos dizer assim. Se tu compra um carro, tu sai da concessionária com um carro novo, que tu mal conhece o motor, tu mal conhece a pista, tu mal sabe de nada. Tu já sai acelerando a 200 por hora, o máximo afundando o pé no acelerador na hora que tu pisa na via. E melhor ainda, sem nem saber quanto que o carro consome por litro. E mais ainda, tendo muitas das vezes o dinheiro contado, tu saiu, tu gastou, sei lá, 95% das economias naquele carro. Tá, não vou falar de educação financeira agora, não é o foco disso. Mas tu gastou 90%, 95% do que tu tinha guardado, tuas reservas, tá, o meu carro dos sonhos, comprou o carro e tal, e tu tá apertadíssimo, tu vai sair afundando sem saber quanto que o carro gasta e ainda tendo um orçamento bem restrito, sabe? Vamos dizer assim, para te investir em combustível, para estar rodando. Então, é mais ou menos essa a ideia quando eu penso em anúncios. Por quê? Quando eu tô pensando em marketing, aí seja tu um prestador de serviço, seja tu um dono de e-commerce, seja tu um infoprodutor, sabe? Tu vai anunciar para alguma coisa, para te vender alguma coisa. E quando tu tá anunciando, tu tá saindo com carro novo da concessionária, quando tu cria uma conta ali, ou quando tu tá criando novas campanhas do zero, que tu não tem noção, tu tá fazendo testes, esse tipo de coisa, ou que tu tende a fazer testes. Na verdade, esse é o pro, né? Fazer ou não fazer esses testes. E aí tu tá saindo para anunciar algumas coisas. As campanhas são novas ali. Já tu direcionando especificamente para alguma coisa, ou fazendo teste, ou tudo aberto, enfim, seja lá o que for. É totalmente recomendado que tu faça testes. Justamente para tu já estar tá otimizando algumas coisas. Tá, mas o Arthur, de repente, se eu vou olhar para meta, eu tenho ali as campanhas Advantage. A campanha Advantage é muito bom. No geral, dos projetos que eu participei, as pessoas que utilizam campanha Advantage, dá muito bom. É maravilhoso. O Meta está cada vez refinando mais isso e muito se fala, ainda mais nos dias de hoje, que o gestor de tráfego está cada vez sendo deixado mais de lado, enfim. Que é uma coisa que eu também não acredito, junto com os gestores de tráfego, por causa que uma coisa é tu ter a ferramenta automatizada, outra coisa é tu ter o raciocínio por trás para a criação daquilo, para otimização, enfim, interpretação daqueles dados. Por mais que tu tenha campanhas advantage maravilhosas, mas tu vai ter sempre uma mente pensante por trás, né? Mesmo lógicas das outras IAs, entendeu? Tu pode ter ali um robô maravilhoso, um cérebro que vai fazer isso, mas tu precisa do comando inicial, tu precisa do olhar, da ótica de alguém por trás que sabe mais ou menos o caminho, que sabe para onde quer chegar, para estar refinando isso e melhorando a questão da produtividade também ao longo do caminho. E no tráfego, nas campanhas ali, vai por essa lógica também. E a questão é o seguinte, quando tu tá colocando as campanhas no ar para rodar, pô, eu tô fazendo uma campanha aqui do zero, beleza. Eu tô criando anúncios e eu tenho um orçamento X. Geralmente, as pessoas, quando vão fazer testes, elas fazem o quê? Teste de anúncio e teste de público. Mas por que isso? Porque quando eu tô pensando em fazer o teste de anúncio, uma coisa que muito se testa e muitas vezes as pessoas elas vão com a intenção de testar isso ou muitas vezes acabam testando sem saber que estão testando isso, sabe? E justamente só lá testando qual anúncio performa melhor. Mas se tu vai ser preciso na ideia, tu estaria testando ângulos de vendas dos anúncios. O que, que são os ângulos de venda? Tem vídeo aqui no canal mais completo, aprofundado, falando a respeito disso, que são ângulos de venda de anúncio, se quiser dar uma olhada. Mas por cima é o seguinte, eu tenho diferentes óticas, diferentes argumentos para te vender cada coisa. E o ângulo de venda, ele, vamos dizer assim, é aquele argumento dentro de uma escala ali de 0 a 10, tu vai dar uma nota para cada ângulo de venda, dentre o que mais vende e o que menos vende, sabe? O que mais pessoas se identificam, o que mais pessoas têm de dores que se identificam com aquele produto como um meio para solucionar aquilo, alcançar determinada coisa.
Fechou? Isso são os ângulos de venda. Por exemplo, traduzindo, eu posso te vender esse óculos falando sobre a lente, eu posso te vender esse óculos falando sobre a armação, sabe? Eu posso te vender esse óculos falando das cores, falando dos acabamentos, falando, sei lá, sabe? Várias óticas, vários ângulos diferentes. Beleza. E se tu para pra pensar em ângulo, é justamente tu tá mudando aqui, tu tá mexendo um pouquinho. Eu tenho a minha visão e aqui eu tô num ângulo, aqui eu estou num outro ângulo olhando para a mesma coisa. Diferentes perspectivas, sabe? Ângulos de venda. Então, tu vai fazer esse teste nos anúncios. Muitas pessoas às vezes elas, vou só testar o anúncio. Mas com o mesmo ângulo de venda, tu pode comunicar o mesmo ângulo de venda de diferentes maneiras. Tu pode fazer comparativos de antes e depois, a pessoa mostrando ela sem aquele produto, com aquele produto. Tu pode falar só do benefício especificamente, tu pode trazer dados. Tu pode trazer provas junto no campo dos dados, provas sociais, tu pode trazer depoimentos de pessoas, tu pode amarrar com storytelling. Existem inúmeras maneiras de tu trazer uma narrativa, embutir, envelopar essa comunicação em cima de determinado ângulo de venda. Fechou? E aí, beleza. Em tese, tu vai testar os ângulos de venda para saber mais ou menos qual argumento que uma escola. E isso tu vai fazer o quê? Tem uma multidão passando grosseiramente. Ó, pensa comigo. Tu sabe mais ou menos se tu tem um produto, se tu tem uma oferta, seja lá o produto que for. Que nem eu disse, tu é no de e-commerce, tu é um infoprodutor, tu é um prestador de serviço, tu já tem mais ou menos o tino, ou já tem bem direcionado no momento que tu criou o produto, no momento que tu tá criando tuas copies, já direcionado quem que seria esse teu cliente ideal. Beleza. Então tu já sabe mais ou menos quais são as dores que mais pegam, tu já tem ali, vamos dizer assim, um top 3 do que tu acha que vai converter melhor, do que tem mais pessoas, sabe? Tendendo a abraçar aquele argumento como uma solução mais forte, sabe? Que vai tender a converter mais, um ângulo de venda melhor para estar comunicando. Beleza. E aí tu vai fazer esses testes em cima para te ver qual colou. E geralmente se faz esse teste sem tu discriminar público. Tu faz pra multidão, tu vai, pega um megafone e tu vai lá no meio do calçadão, no centro da tua cidade, tu tá passando fluxos gigantescos de gente e tu começa a berrar determinados argumentos. E aí, beleza. Geralmente, tu para pra pensar, ó, isso aqui é muito louco. Isso aqui eu já tô dando uma filosofada em cima da questão do tráfego. Mas tu vai olhar para comportamentos de pessoa, grosseiramente, em todas as classes, vamos dizer assim, categorias de pessoas, eu estou falando de traços de pessoa, não estou falando de aspectos financeiros, econômicos, mas tu tem tudo que é tipo de atividade entre as pessoas, grosseiramente. O que eu quero dizer com isso? Se tu está anunciando, se tu tá em dúvida de público, mais ou menos, já direcionado, sei lá, o teu produto para pessoas de alta performance, para pessoas que têm um autocuidado, para umas pessoas que meditam, para as pessoas não sei o quê, tu vai achar tudo que é tipo de pessoa dentro dessas categorias. Tu tá entendendo? Tu vai achar a pessoa branca, tu vai achar a pessoa laranja, tu vai achar a pessoa vermelha, pessoa que anda plantando bananeira, tu vai achar advogado, tu vai achar médico, tu vai achar todo mundo dentro de todas essas categorias. Tem advogado que gosta mais de autocuidado, tem advogado que gosta mais de auto performance, sabe? Então, existe tudo de todo mundo, todo momento. E a questão é tu tirar todos esses filtros, justamente porque existe tudo em tudo que é lugar, tudo quanto é canto. Todas essas categorias estão misturadas, vamos dizer assim, no meio de todo mundo, independente da categoria, mesmo direcionando, tu acaba encostando em todo mundo, assim, vamos dizer, tá mais ou menos entendendo. Mas a questão é o seguinte, tu vai pegar sem tá direcionando para o público, olha, eu acho que tem demais a colar e eu quero direcionar mais para, sei lá, pro pessoal da performance por causa de XYZ, pro pessoal do autocuidado, pro pessoal que gosta de meditar, pro pessoal que gosta de comida italiana, pro pessoal, sei lá, dentro do teu produto, sabe? E aí tu vai testar esse anúncio abertão, tu vai pegar um megafone, tu vai pro meio da multidão e vai falar os teus argumentos. E aí tu vai ver quais pessoas que mais vão se identificar. Opa, quais argumentos vão mais colar? Melhor dizendo, porque tu não tá testando público, então não são quais pessoas. Mas quais argumentos estão colando mais? Quais que as pessoas estão dando mais atenção? Quais que as pessoas estão parando, estão clicando, estão querendo escutar mais o que eu estou falando? Imagina tu no meio de uma multidão, literalmente com o megafone. Quais pessoas que estão virando mais o rosto, saindo do telefone e olhando para ti quando tá paradinho com o megafone, berrando lá? Quais que são mais os argumentos que fazem as pessoas parar na tua frente para querer escutar todo o restante, sabe? E qual que é o desenrolar também desse argumento que mais retém as pessoas, sabe? Que as pessoas menos abandonam conforme tu começa a falar. E isso já vai fazer sentido daqui a pouco, mais ainda no que eu vou te explicar. E aí, beleza, tu fez isso, tu já tem mais ou menos a ideia. Opa, esse ângulo de venda, eu vejo que quando eu falo disso, em relação ao meu produto, as pessoas elas param uma multidão. Beleza. Tu já viu que esse argumento, essa linha, ela tem um interesse muito grande das pessoas. Agora, tu não vai querer vender para todo mundo, porque de repente, o teu produto, ó, pensa comigo, existem N hipóteses que tu pode levantar, N pontos para te direcionar para um público para o outro, mas de repente, tu quer vender um produto X
que o ângulo de venda dele fecha muito. É maravilhoso trabalhar com esse ângulo de venda, várias pessoas param. Mas se tu for deixar aberto, pode ser que tu acabe ficando encostando em pessoas que não têm dinheiro para pagar. E tu quer segmentar para as pessoas que têm dinheiro para pagar. Então tu vai testar públicos, considerando que dentro desses públicos que tu vai testar, tu está direcionando para as pessoas que tu acha que tem mais tendências de se identificar com aquele ângulo de venda e que também tem condições de comprar. Públicos que vão cumprir determinados pré-requisitos que tu estabeleceu, que são bons, tido a tua qualidade, do que tu acha bom, ruim, e aí tu vai testar, justamente. Vai jogar para essas pessoas especificamente, para esses grupos que tu considerou bom. E aí, beleza, tu fez o teste do anúncio e agora tu vai fazer o teste do público. Com esses ângulos de vendas validados, agora tu vai testar os mesmos anúncios que já foram validados para diferentes públicos. De preferência, tu pega o mesmo anúncio, ou os mesmos anúncios, tu for botar mais de um por conjunto, e joga para diferentes públicos. E aí tu vai ver qual público que está conversando melhor. Opa, com isso, por que tu está fazendo vários testes e testes? Por quê? Porque quando eu estou anunciando, não adianta só eu querer tratar só de volume. Muita gente fica nessa de, pô, eu quero trazer uma penca de gente. Mas muitas vezes, só trazer uma penca de gente, só que é de gente totalmente desqualificada, tu vai ver tua conversão final é minúscula. Então tu tem que entender, quando tu tá rodando campanhas de tráfego, qual que é o teu objetivo com essa campanha? É vender, é atrair gente para te mandar mensagem, ter gente acessando tua página sem fazer nada, só para estar levando impressões para lá, para te depois trazer um remarketing, sei lá, visitar teu perfil no Instagram, no YouTube, enfim, sabe? Qual que é o teu propósito? Porque diante do teu propósito, em relação a qualquer processo, não só tráfego, anúncios, qualquer processo da tua vida, desde levantar, fazer um exercício, qualquer coisa, em prol desse objetivo que tu tem, usando determinada atividade como meio para chegar lá, que tu vai delimitar e estabelecer o que é qualidade, o que é bom, o que é ruim para ti. Qualidade é pessoal, grosseiramente, e padrões de qualidade são modelos, vamos dizer assim, individuais, concebidos e aprovados por uma maioria, por um grupo. E aí a gente tem padrões, padrões de qualidade, padrões de beleza, padrões disso, beleza, fechou? Então, aí, tu fazendo isso, tu direcionando testes, tu vai refinando cada vez mais os teus resultados, tu vai melhorando, porque tu está norteando melhor essas coisas, sabe? E aí tu pode fazer isso de maneira manual, que é o mais direcionado, como tu também pode fazer de maneira automática, usando campanhas Advantage, por exemplo, lá na Meta. Só que aí, tu pensa que tu já sabendo mais ou menos o norte, as melhores pessoas que tu pode direcionar tua comunicação, teus anúncios, já nos testes, já e depois já ir melhorando tuas métricas, sabe? E ainda mais considerando que tu tem um orçamento bem enxuto e ainda é uma conta nova, pô, se tu já sabe, se tu já tá bem direcionado, já joga na manual. Tu vai otimizar as coisas, não vai perder tanto tempo, não vai gastar tanta verba, porque quando tá jogando no automático, a meta ela não sabe, ela não entendeu nada, ela não tem teu cérebro, ela não sabe que o melhor é o público do alta performance, é o público do, sei lá, da comida italiana, do não sei o que. Ele não sabe, ele vai testar de tudo, tanto que nos primeiros dias sempre oscila muito, e ela faz testes atrás de testes, é muito bom, é maravilhoso, poupa um baita de um trabalho, já cria todos os tipos de público, já mexe com orçamento, já otimiza aqui, otimiza lá, que tu deixa paradinho, basicamente tu cria uma campanha e toca a ficha e é isso, ela faz tudo para ti, sabe? É revolucionário, literalmente. Mas isso é muito bom para contas que já tem um pixel bem aquecido, que já entendeu bem quem são os compradores, quem são as pessoas mais interessadas, quem são as pessoas que são as melhores para aqueles fins em determinadas campanhas que tu tem. Então, sabe? Podendo testar, testa. Porque e testa direcionando na questão do manual, porque no automático tu vai gastar muita verba para ela testar, ainda mais se for uma conta muito nova, sabe? Se for uma conta que já está rodando, de repente vale a pena tu criar campanhas automáticas e ir aumentando o orçamento com o passar do tempo, conforme tu tiver desenvoltura. Mas prepara também para ter a barriguinha legal, o estômago, por causa que oscila bastante, né? Justamente porque ele testa tudo, ele não sabe quem é o teu público. Ela vai testar, ela vai pegar, ela vai testar lá, vai querer vender óculos de sol pro tiozinho lá da padaria, até o grande empresário, até o cara lá que vende soja e trigo, vai testar de tudo, sabe? Lógico, pode não ser tão extremo assim, mas ela vai testar grupos bem distintos, sabe? Então, teus resultados tendem a oscilar muito até atenuar e começar a nivelar e depois começar a crescer. Então, é basicamente isso. É bom fazer os testes, sim, e testa anúncio, depois testa público, porque tu vai estar refinando, tu vai estar direcionando cada vez mais e melhor a tua mensagem para as pessoas que têm real potencial em estar fazendo aquilo que é o fim, o objetivo da tua campanha.
seja engajamento, seja venda, seja lá o que for. Fechou? É basicamente isso. Espero ter clareado. Não saia feito um doido aí jogando orçamento a rodo. Faça uns testezinhos e depois vai otimizando. Até porque, mesmo depois dos testes feitos, tu vai continuar fazendo testes de anúncios para depois escalar os anúncios para crescer o orçamento. Porque é isso que normalmente se faz, por causa que oscila muito, sabe? Oscila muito. Em diversos projetos que eu já participei, que eu fazia 40, 50 anúncios por semana. Se colocava diariamente 20, 30 conto nos anúncios que eu fazia. E o pessoal testava anúncios durante uma semana. Isso em outros projetos também. Mas pegando isso com um volume maior, pô, a pessoa testava uma penca de anúncios durante uma semana e aí 70% era descartado, 60% era descartados, que não passava de uma semana. Muitas vezes as métricas elas mudam drasticamente de um dia para o outro. E aí um anúncio que performou durante uma semana bem, na hora que tu vai aumentar o orçamento dele, tu começa baixinho, tá passando nos testes, opa, aumentei, e aí quando passa para a segunda semana, começam a cair as métricas, aquele anúncio funcionou bem na primeira semana, mas depois não escalou, ou passou 2 semanas, depois despencou, ou 3, depois despencou, sabe? Tem anúncios que duram meses, tem anúncios que duram anos, tem anúncios que ficam uma vida vendendo, mas geralmente esses são a minoria, e aí tu tem que estar sempre fazendo teste, tanto que o trabalho de quem trabalha com internet, é grosseiramente criar conteúdo e criar um anúncio, sabe? Pensando no infoprodutor, assim, no caso. Ou até no e-commerce, um negócio no âmbito geral, sabe? Porque tu tem que estar fazendo essa questão do conteúdo, se tu produzir, que tem prós e contras, também tem conteúdo aqui no canal. Conteúdo sobre conteúdo, se é bom produzir, se não é bom produzir, enfim. E a questão, justamente, de tu estar produzindo conteúdo e fazendo os anúncios, por causa que os anúncios eles têm essa vida útil e não se tem a certeza, uma fórmula mágica para te acertar em anúncios que vão converter muito bem, que vão ficar o resto da vida vendendo. Às vezes vende 2 dias, para, às vezes vende uma semana, para, às vezes vende depois tu escala ele para, enfim. Aí tem que estar sempre fazendo e testando, sabe? Então é isso. Vale a pena testar os anúncios, vale a pena testar os públicos para estar melhor direcionando o teu dinheiro, reconhecendo quem que tem maior potencial, sabe? Direcionando bem isso, fortalecendo assim o pixel da tua campanha, enfim, todo o resto. E aí tu vai contribuindo com a inteligência lá do gerenciador de anúncios para entender cada vez mais e melhor quem que são as pessoas que mais tendem a fazer o que tu deseja com aquela campanha. Valeu? E otimizando também teu orçamento, né? É isso. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Pode até trazer sugestão de outros vídeos, vai ser super bem-vindo, tá bom? Se inscreve no canal, curte, compartilha o que você acha que vai ser útil. E é isso. Fica junto comigo aí para mais e melhores vídeos. Cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.